Fala galera da M7 Performance Sports, eu treinador Digão. E o Márcio Miranda. Hoje a gente está aqui para falar sobre esportes. Esportes. Solta a vinheta. Bora, tem que ser descontraído. Fala aí, Digão. Irmão, eu quero saber da sua carreira no esporte. Cara, minha carreira no esporte foi dos 9 até os 20, 22, eu não vou lembrar exatamente, mas foi por ali. Mas eu nem conto muito dos 20 aos 22, Digão, porque já tinha tirado o pé, já tinha pendurado a sunga, tava indo só por tabela, porque eu gostava ainda de nadar, cara. Cara, assim, acho que pra gente fazer um vídeo legal aqui pra falar pra galera, acho que tem duas situações, Digão. A primeira foi que, por que eu entrei no esporte? Eu entrei no esporte com 9 anos porque eu era uma criança totalmente obesa, bem gordinha. Na nossa época, lá atrás, sofria bullying pra caramba. Que não era bullying, né, na época. Era judiação mesmo, no sentido de apanhar, de não conseguir correr, de não conseguir brincar, de não conseguir ser o último a ser escolhido pra jogar bola. Bicho, eu sofria na escola. Penou. Mas beleza. Com 9 anos entrei na natação, com 13 anos eu me federei, só que aí aquele gordinho emagreceu. A raiva toda que eu tinha dos 9 até os 13, acho que acumulou de energia. E, cara, o negócio fluiu. Com 13 anos eu comecei já a disputar legal com a galera, ganhar terceiro, segundo. Já comecei já a participar dos pódios. Que legal, irmão. E sempre foi natação? Cara, o que eu gostava de fazer e eu levava a sério era a natação. Chega uma época que você já começa a pensar em querer participar de mundiais. Toda criança nessa época que é Olimpíada, tal, não sei o quê. Infelizmente não deu, né? Então, chega uma hora que você para, você fala, não, deixa eu estudar, deixa eu ir pra faculdade. Foi o que eu fiz, por isso que eu parei também de nadar. E o segundo que eu falei, que o primeiro foi obeso, e o segundo, que é importante a gente falar, Digão, é a questão de lesões, né? Porque todo mundo fala que esporte é saúde, esporte é saúde. Eu vou um pouquinho na contramão. Esporte pra mim é bom, é legal, educa. A gente já falou muito sobre isso, né? Educa. Pra vida, né? Pra vida, responsabilidade, mais disciplina, mais fica as dores, fica as lesões. E isso você vai carregar pro resto da vida. Salvo se você foi alto nível, né? Se você, exatamente. levou o seu corpo ao extremo. Vai vir as lesões. Aí o corpo vai cobrar e quando você já tiver mais velho, passado aí os 40 anos, começa a doer coluna, doer joelho, doer tudo, cara. O esporte é sim sinônimo de saúde, né? Sim. Desde que não seja no alto nível. Cara, atletas hoje de alto nível, Digão, se você, poxa... já deve existir essa pesquisa, mas se você parar, Digão, pra perguntar um por um, fazer uma pesquisa de campo, acho que é unânime, cara. Acho que todos já tiveram uma lesão. Ou tem uma lesão. e treina com lesão. Ou vão ter uma lesão e treinam com lesão. Competem com lesão. Porque é aquilo, né, irmão? Eu vou competir contra você na natação. E eu me lesionei. Eu não sei como é que você tá treinando. Aí eu vou deixar de treinar, sendo que lá na frente a gente vai bater um contra o outro. Exato. Então eu não vou deixar de treinar, lesionado, doente. Exato. Tem que fazer a lição de casa a qualquer custo. Né? A não ser que aquilo te impossibilite mesmo de executar o movimento. Uhum. E aí não adianta, porque se vai baixar tempo, não vale a pena. Aí é burrice. Vai se tratar, vai cuidar. E outra, essa lesão pode te impossibilitar de realmente não fazer mais nada mesmo, de participar de mais nada. Então é melhor não fazer. Seja inteligente, né? Seja inteligente. E aí, Digão, você pode falar, e aí, muito melhor, e a gente já falou sobre isso, né? O esporte, ninguém faz nada sozinho numa competição. Ah, com certeza. Certo? Tem que ter um time por trás, né? Porque por mais que você saiba o caminho, quando você tem uma pessoa cuidando de você, te direcionando, é totalmente diferente. Né? Até o caso da Rose, por exemplo, que a gente fez o podcast com ela. A Rose é uma pessoa que sabe treinar. Sim. A Rose é uma pessoa que sabe se alimentar. Só que visando uma competição de alto nível, tendo profissionais por trás dela direcionando e orientando, com certeza é outra coisa. Ela não vai ter o olhar técnico
que os técnicos por fora vão ter. Isso em todos os esportes, né? Aí a cobrança, porque quem tá olhando de fora também consegue enxergar o que ela tá fazendo de bom e de ruim. Com certeza. Aí a cobrança e dela também de falar, poxa, eu preciso fazer por merecer, porque tem muita gente que tá se dedicando por mim. Exatamente. Tem que dar resultado. Com certeza. Então é isso, né? Quem tem um suporte por trás, além do suporte, você se cobra a dar o seu melhor, né? Então ninguém faz sozinho. Não dá pra chegar lá no alto nível sozinho. Não tem como. E aí a gente entra numa questão também, digamos, que é a questão do patrocinador, né? Muitos atletas hoje param, chegam e falam, cara, não dá mais financeiro. É. E você vê que tem muitos atletas, inclusive olímpicos, viu? Que inclusive olímpicos. Param de nadar, param de competir, param de jogar no seu esporte. Para mesmo porque não conseguiu mais patrocinador, mas ainda tem lenha pra queimar. Tem um exemplo de um rapaz, não lembro se é do boxe, mas durante a preparação ele estava fazendo entregas de moto para conseguir complementar e conseguir a viagem e tudo mais por falta de patrocínio. Mas você vê, é um cara que vai competir uma Olimpíada e ele deveria estar 100% do foco dele voltado pro treino, pra preparação. Porque ele vai chegar lá e vai competir com os melhores do mundo que estão só fazendo isso. E o cara ele tem que dividir a atenção dele com a preparação, com o trabalho, com renda extra e tudo mais para conseguir. Então a falta de patrocínio hoje, principalmente, né, no nosso país, nossa, cara, atrapalha muito o atleta. Atrapalha demais, cara. É. Você já pegou ou você já viu aquele moleque ou aquela menina, cara, de, sei lá, 10, 12, até 15 anos ali, que você olha e fala, bicho, mas leva um jeito pro esporte, cara. Essa daí, ou esse daí leva um jeito e esse daí vai bombar, mas totalmente largado, não tem incentivo nenhum. Você já pegou, cara, já presenciou? Você falando, eu lembrei de um amigão meu de infância. Eu nunca fui muito do futebol. Eu sempre fui ruim, assim, sabe? E sempre fui pipoqueiro também. Então, tipo, com meus amigos ali eu jogava bem. Se chegasse um pessoal de fora, eu já pipocava, a bola passava por baixo do pé, assim, ficava feio. Mas teve uma época que eu gostava de jogar uma bola na rua e tal, e tinha um amigão meu, que ele era muito bom, irmão. Muito bom, muito bom. E ele chegou a fazer muita peneira, falava na época, sim, né? E em clubes aí grandes, assim, tipo Santos, Portuguesa e tal. E ele não conseguiu dar sequência por falta de incentivo, por falta de financeiro e tal. E era um moleque que você olhava e falava assim, puta, esse aí vai jogar na Europa. Vai desbravar. E é uma pena. É. Infelizmente é aquele pulo do gato. É aquele... Conheça alguém que conhece alguém, né, cara? Exatamente, irmão. Que tem a chave pra abrir a porta e você entrar, né? O networking, né? É o famoso network. Então hoje o atleta, ele não pode mais ser só atleta, né, Diego? É. Hoje o atleta, ele tem que estudar. Hoje o atleta, ele tem que fazer uma faculdade. E mesmo porque vai chegar uma hora que ele vai parar, e vai parar cedo, porque o corpo também não aguenta. Cobra, né? E na hora que parar, ele tem que ter ali uma profissão para ele dar continuidade e sequência naquilo que ele já fez, naquela bagagem que ele tem. Mas também eu vejo que muitos acabam parando porque, cara, perde o tesão. É, né? Perde, cara. Chega, fala, não dá mais. Não quero mais isso pra minha vida, não. Se esforça, né? Faz e né? Não vê retornando. E sabe por quê, cara? Eu vejo, e isso aconteceu comigo, e se você parar pra analisar, daqui pra frente você vai começar a analisar. Todo atleta ou ex-atleta é um empresário hoje. Pode olhar. A grande maioria, quando para, tá empreendendo. Por quê? Primeiro que ele não teve uma profissão, ele não teve uma base. O que ele sabe fazer é esporte, cara. É esporte. Caramba, irmão, verdade. Aí por que ele vai empreender? Ele vai empreender porque ele aprendeu o que no esporte? A ter disciplina. Ele aprendeu as emoções, a se frustrar. O empresário se frustra a todo momento. Ele aprendeu uma série de fatores com o esporte que faz com que ele seja um bom empreendedor. E aí ele vai estudar. Ele aí ele vai estudar gestão, ele vai estudar oratória, vendas.
E aí ele vai pra esse caminho. Nunca pensei parou nisso. pensar, não? Nunca pensei nisso. Grande maioria, cara. Pode olhar, os grandes hoje que foram por Olimpíada pararam. Você é empresário hoje? Hoje eu sou empresário. Você foi atleta? Fui atleta. nunca assinei carteira. Já assinei carteira pra prestar um serviço lá que eu tive, mas nunca trabalhei, nunca fiz uma entrevista de emprego assim, de vou trabalhar lá, porque não consegue, cara. Porque o atleta ele tem aquela mente muito de... Claro que isso não é regra, mas o atleta ele tem muito essa cabeça de eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Só que quando você trabalha pra alguém, às vezes você não vai ter sempre o mais. E às vezes o mais que você quer dentro da empresa já não é mais o mais. O mais já tem alguém lá no mais. E aí entra a questão de, não dá, eu tenho que... Outro desafio. Então, agora quando o cara é empresário, o desafio é dele, cara. Pode buscar todo dia um pouco mais, né? Ixi, ele tem N... Cara, esse é um assunto de um podcast. Que lição, hein? Que lição, hein? A gente parou pra falar de esportes aqui. E vocês estão aprendendo sobre empreendedorismo. E a gente abriu a câmera e tá falando, né, Digão? É verdade. Não tem roteiro, não tem nada aí aqui não, viu? Ó, a mesa tá limpa. A gente falou, vamos abrir, vamos gravar um vídeo? Vamos. E tá desenrolando. Estamos desenrolando aqui, depois a gente tá falando. Hoje o intuito nosso é falar da nossa vivência aqui, cara. No esporte. Você é um empreendedor, cara. Hoje eu sou um empreendedor. Então, eu já assinei muita carteira já. Então. Mas hoje como que é? Mas, então, vou jogar bola pra você agora. Como que era a sua cabeça quando você assinou a carteira e como que é a sua cabeça hoje? Nossa, cara. E como que era a sua cabeça no esporte? Porque você sempre foi do esporte. Eu sempre fui do esporte. Então. Eu costumo dizer assim que o atleta, ele já nasce atleta, né? Lógico que você consegue se moldar e se formar atleta também, mas o atleta nato ali, ele já nasce desde pequeno, porque eu sempre fui do esporte, mas eu nunca tive esse tino pra competição, sabe? Sim. Nunca quis competir, então eu já treinei diversas modalidades, principalmente dentro da arte marcial, mas eu nunca levei nada pra frente a fim de competir. Isso daí não quer dizer nada. Tem até um desafio rolando agora, né, de uma competição pro ano que vem. Não, filho, essa daí já tá cravada. Não, já vai começa. subir nos palcos, fisiculturista, quero ver. E você vê, é uma coisa que eu já treino há muito tempo também e eu nunca quis competir. Já passou na minha cabeça, assim, porque eu vou em muito campeonato e tal. Mas eu falo assim, vou competir? Não, nunca quis. Mas, né, voltando, falando da minha cabeça, quando eu era CLT. E hoje, como empreendedor... irmão, eu vejo que naquela época tinha uma certa estabilidade, porque eu acho que nada é estável, né? Nada. A estabilidade que eu digo é de você saber todo mês ali, mês que vem eu recebo tanto. Mês que vem eu recebo tanto. Mas mês que vem você pode ser mandado embora. Exatamente. Acabou. Exatamente, Mas ali, tipo... Mas eu entendi o que você falou. Entendeu? Quando você tá ali, você tem a carteira assinada, você sabe o que você recebe no final do mês. Sim. E você consegue fazer as contas de acordo com isso. Quando você é o seu chefe, você não sabe o que vai ter. Né? Não tem um fixo. Mas a possibilidade de ter todo dia mais é muito grande, né? Se você fizer por onde. Então, depois que eu comecei a trabalhar por conta, eu recebi muita proposta para trabalhar de carteira assinada, de salários bons, assim, e eu não quis. E, inclusive, no começo, quando eu comecei, que o meu salário não era grande coisa, eu recebi a oportunidade para trabalhar no lugar de carteira assinada, que o salário era mais do que eu ganhava na época, e eu não quis porque eu já acreditava, né, no empreendedorismo ali, no meu potencial de fazer mais. E hoje eu vejo que isso depende de mim, né? É o que você falou, tipo, quando a gente tava conversando uma hora aí, você tem uma conta para pagar amanhã. Se você é um CLT, você sabe que você vai receber tanto para pagar. Se você é um empreendedor, você vai fazer por onde receber aquilo e mais. E mais. Né? Então, se você tiver essa disciplina de correr atrás e fazer o seu, não tem limite, né? O céu é o limite, né? E olha lá. E pro atleta também, o céu é o limite. Ou a lesão. Ou a lesão. Eu tenho lesão nos 2 joelhos e eu não fui de alto rendimento, mas eu sempre treinei muito bem, assim, eu sempre gostei muito. Eu só não competia, né? Sim. Mas eu sempre fiz muito bem tudo, assim, o que eu parava pra fazer.
Então eu sempre treinei muito pesado e por não ter tanto conhecimento antes, na época, eu acabei lesionando. Eu tenho os 2 joelhos ruins, eu já lesionei o ombro, já lesionei lombar. Hoje eu consigo treinar numa boa, mas eu já passei por isso. Meu joelho dá uma reclamada, mas o restante eu... Por isso que, cara, tem muita coisa pra gente falar aqui. Tem muita coisa. Dá pra gente fazer um podcast só pra falar de atleta empreendedor. Dá. Pra falar aqui sobre as lesões. Nossa, só de lesão tem 2 horas de papo aqui. E um tema que a gente falou, que a gente tava comentando, que a gente vai trazer aqui, é pra gente falar sobre peso em cima das articulações. Perfeito, perfeito. O que isso causa, tanto na criança, na infância e adulto. Tem dados. Eu não sei se eu vou falar certinho, tá? Eu vou jogar, mas se eu não me engano, para 2035, 60% da população mundial vai ter obesidade ou sobrepeso. Nossa. E 2035 tá aí, pô. Tá aí já chegou. 10 anos passa assim, ó. Passa voando. Então é um assunto que a gente tem que abordar. Tem que levantar essa bandeira aí. Com certeza. Próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso então. Perfeito, topado. Fechou, Digão? Maravilha, valeu, irmão. mano. Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Próxima quinta-feira ou a próxima. Às 19, sempre às 19. Isso aí. E não deixa de ver lá que uma quinta sim, uma não, ou toda assim. A gente vai atualizando vocês. A gente também tem podcast trazendo os convidados aí. Fechou? Siga na rede social, M7 Performe, treinador Digão e Márcio Miranda M7. Valeu, um abraço. Tamo junto.